Jesus revela a maravilhosa perspectiva que tem todos os que creem nele como Salvador. Enquanto a religião do homem coloca pesados fardos sobre seus seguidores e nunca lhes dá certeza de coisa alguma, o Evangelho indica claramente que a salvação vem pela fé em Jesus. Por isso, antes de falar do futuro eterno e seguro para os que crerem nele, Jesus começa falando de fé. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Primeiro, Jesus afirma que se você crê nele, pode viver tranquilo e confiante, sem medo de ter uma surpresa desagradável quando partir desta vida. Por isso, preste muita atenção. Se você escutou um evangelho condicional, você não escutou o evangelho cujo significado é boas novas ou boa notícia. O que é um evangelho condicional? É aquele que coloca condições para você ser salvo. É o evangelho que diz que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para salvar você. E, portanto, não basta crer em Jesus e em sua obra na cruz. É o evangelho cheio de se isso, se aquilo. Tipo assim, se você perseverar, se você for à igreja, se você der o dízimo, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Horas. Como alguém poderia chamar algo assim de boa notícia? Se eu sei que eu sou um pecador perdido, que sou zero à esquerda aos olhos de Deus, como esperar que eu faça alguma coisa para ser salvo? Como você poderia ter a certeza de todos os seus pecados pagos e do perdão completo de Deus, se no momento de sua conversão você recebesse uma lista enorme de coisas que ainda estaria faltando fazer? Como Jesus poderia ter morrido gritando, está consumado, ou está terminado, se ainda restasse alguma coisa para você terminar? Veja a ordem das coisas na passagem que eu citei. Primeiro, não se perturbe o seu coração. Simplesmente creia em Deus e em Jesus. Segundo, Jesus já foi preparar um aposento para você na casa do Pai, no céu. E ele nos dá certeza disso ao afirmar, se não fosse assim, eu vou teria dito. Bendita provisão. Jesus passou pela morte e ressurreição para preparar um lugar para você no céu. Se o céu fosse um hotel 5 estrelas, a sua fé em Jesus seria a sua reserva. O sangue derramado na cruz, a sua chave para entrar lá. E o Espírito Santo que você recebeu no momento em que creu, a confirmação da reserva. O que falta agora? Aguardar o traslado até lá e fazer o check-in. Mas que traslado é esse? Posso lhe adiantar que será via aérea. Mas vamos deixar isso para os próximos 3 minutos. Depois de Jesus garantir aos seus discípulos que não deviam viver temerosos, pois ele iria preparar um aposento para eles no céu, ele revela o que deveriam esperar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Portanto, se você já creu em Jesus, é por ele que você deve esperar, não pelo anticristo ou por alguma catástrofe mundial. A sua promessa de nos levar para estar com ele é o arrebatamento da igreja, e é diferente da vinda de Cristo para julgar o mundo e salvar Israel, antes de iniciar o seu reino de 1000 anos. No arrebatamento, Jesus vem para tirar os salvos do mundo. Em sua vinda, ele vem com os salvos, que foram arrebatados 7 anos antes. O arrebatamento é num piscar de olhos, ou seja, é rápido demais para ser visto. Na sua vinda, todo olho o verá. No arrebatamento, ele vem libertar a igreja. Na sua vinda, ele vem libertar Israel. No arrebatamento do seu povo celestial, o encontro ocorre nos ares, entre nuvens. Em sua vinda para Israel, o seu povo terreno, ele coloca os pés na terra, no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, é o próprio Jesus quem reúne os seus. Em sua vinda, ele envia os anjos para reunirem os eleitos de Israel. No arrebatamento, ele tira os crentes do mundo e deixa os ímpios. Em sua vinda, ele tira os ímpios do mundo para serem julgados e deixa aqui os que se converteram depois do arrebatamento, para participarem do seu reino de 1000 anos. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus da ira vindoura. Em sua vinda, ele vem derramar essa ira. No arrebatamento, ele vem como noivo para buscar sua noiva, a igreja. E em sua vinda, ele vem como filho do homem para julgar os que o rejeitaram. No arrebatamento, ele vem como a estrela da manhã, que desponta pouco antes de raiar o dia, quando o mundo ainda está envolto em trevas. Em sua vinda, ele vem como o sol da justiça, que é o próprio raiar do dia. No arrebatamento, ele vem de surpresa, sem aviso. Sua vinda, porém, é precedida de muitos sinais, guerras, catástrofes. Há cristãos que hoje vivem na expectativa da vinda do anticristo e da grande tribulação.
quando esses eventos somente ocorrerão depois do arrebatamento e antes da vinda de Cristo para reinar. Não havia nada que precisasse acontecer para Jesus cumprir sua promessa de nos levar para si. O próprio Paulo já esperava pelo arrebatamento nos seus dias, e se incluía nele ao dizer: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E você, está esperando por Jesus ou pelos acontecimentos que antecederão a sua vinda para Israel? Seria muito estranho sermos arrebatados nesse exato momento pelo Senhor Jesus e você ser pego de surpresa por achar que o anticristo iria chegar primeiro. Nos próximos 3 minutos, Jesus revela o caminho para o céu. Há 2000 anos, o Império Romano dominava todo o Oriente Médio e parte da Europa, Ásia e Norte da África. Os romanos construíram uma rede de estradas que permitiam que suas tropas se deslocassem rapidamente para qualquer ponto do Império. Se alguém perguntasse como ir a Roma, a resposta seria: não se preocupe, escolha qualquer caminho, porque todo caminho leva a Roma. Mas e se alguém quisesse ir para o céu? Será que poderia escolher qualquer caminho? Pouco antes de sua morte e ressurreição, Jesus diz aos discípulos: vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Tomé não entende. Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Bem, hoje sabemos para onde Jesus foi, depois de morrer e ressuscitar. Ele foi para o céu. Portanto, a primeira parte da dúvida de Tomé já foi resolvida. Falta resolver a segunda parte, que ainda é a dúvida de muitas pessoas. Qual é o caminho para o céu? Assim como fizeram com Roma, os homens inventaram muitas estradas para o céu. Algumas são esburacadas, pois há quem pense que você só chega lá sofrendo muito aqui. Outros criaram estradas que só têm o traçado. Caberá a você, então, as boas obras que pavimentarão a sua estrada para o céu. Há também o caminho da reencarnação, mas nele você sempre volta ao ponto de partida, às vezes com um carro pior, porque não dirigiu direito na viagem anterior. E existem ainda os caminhos cheios de pedágios, que são para sustentar os pregadores que criaram esses caminhos. Será que eu me esqueci de algum caminho criado pelo homem? Com certeza, devo ter me esquecido, porque eles são tantos que eu não conseguiria contar. Mas nenhum deles garante o destino. Quer uma dica? Quando você é convidado para ir à casa de alguém, quem é a pessoa mais confiável para lhe indicar o caminho? Quem mora lá. Então vamos perguntar a Jesus qual é o caminho para o céu. Ele responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Simples e direto. O caminho não é uma religião, não é uma igreja, não é uma filosofia, não é uma doutrina, não é o sofrimento, não são as boas obras, não é a guarda da lei de Moisés, não são as ordenanças como batismo, ceia do Senhor, e nem tampouco dízimos, ofertas ou contribuições. O caminho é uma pessoa, o caminho é Jesus. Se você está em Jesus, você está no caminho. E o único acesso a este caminho é pela fé em Jesus e na única obra que foi necessária para pavimentar essa estrada, a morte e ressurreição do Filho de Deus. Antes que alguém pergunte que mal há tomar algum outro caminho, Jesus responde: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você considerar a resposta de Jesus pouco democrática para alguém moderno, esclarecido como você, fique à vontade. Escolha qualquer caminho que preferir ou que achar mais adequado ao seu estilo. Você certamente chegará em Roma. Nos próximos 3 minutos, Jesus revela o Pai. Se você usa óculos, já deve ter procurado por eles sem perceber que estavam bem sobre o seu nariz. É o caso aqui, quando Filipe pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele certamente se esqueceu do que Jesus dissera algum tempo antes: eu e o Pai somos um. Hoje, todo cristão genuíno sabe que existe um só Deus em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que Jesus é a imagem de Deus. Você certamente conhece frases do tipo: é a cara do pai, ou tal pai, tal filho. Também já deve ter identificado o filho de um amigo apenas pelo seu modo de ser. Mesmo que não fosse fisicamente idêntico, o modo de falar, olhar, andar e agir revela o parentesco. Mas as palavras de Jesus a Filipe têm um tom de repreensão. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Para nós hoje, falar de Deus como Pai pode parecer banal, mas naquela época jamais passaria pela cabeça de um judeu tratar o Criador com tamanha intimidade. Hoje nós costumamos dizer frases do tipo, eu também sou filho de Deus, embora isto só seja biblicamente verdadeiro para aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus. Para os demais, Deus continua sendo só o seu Criador. No Antigo Testamento você encontra 8 vezes Deus sendo chamado de Pai, e mesmo assim apenas no sentido de Criador ou chefe do povo de Israel. No Novo Testamento o termo aparece 272 vezes, com um sentido de intimidade que os judeus consideravam desrespeitosa e até blasfema. Às vezes Jesus utiliza a palavra Abba, a mesma forma que era utilizada pelas crianças, algo como hoje seria papai. Filipe quer ver o Pai, quer ter um relacionamento íntimo com Deus, sem perceber que o homem de carne e ossos que está bem em sua frente é um com o Pai. Na carta aos Hebreus, Jesus é descrito como a expressa imagem de Deus. Conhecer a Jesus é conhecer o Pai. Filipe tinha passado 3 anos com Jesus sem perceber que Jesus e o Pai são um único e mesmo Deus. E você? O quanto você conhece de Jesus? Mas veja que interessante a segunda parte da pergunta de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu e você já fizemos algum pedido do tipo, Senhor, faça tal coisa, porque isso é tudo o que eu quero. Ali está um homem que tem a companhia de Jesus o tempo todo e ainda acha que só será feliz se tiver algo mais. Não são poucas as vezes em que eu me encontro insatisfeito por achar que existe algo mais que Jesus possa me dar ou me revelar. Mas que insatisfação boba é essa? Se você já viu a Jesus com os olhos da fé, você viu o Pai. Se você tem o Filho de Deus, você tem o Pai. A questão é saber se você já nasceu de novo para poder chamar a Deus de Pai e viver satisfeito, como o salmista que diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Nos próximos 3 minutos, será que você acredita em Jesus? Há 2 maneiras de você crer no que alguém diz: acreditando na pessoa ou esperando que ela prove que diz a verdade. Se alguém diz que ama você, como você reage? Aceita a sua palavra ou responde, ok, então me prove? Jesus diz a Filipe, crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo jeito, Filipe era do tipo desconfiado, pois Jesus acrescenta, crede ao menos por causa das mesmas obras. Há quem só acredite na palavra de Jesus se enxergar ou sentir algo. A Bíblia descreve muitos milagres feitos por Jesus, mas será que eles já não são suficientes para você? Os milagres que Jesus fazia tinham um objetivo muito claro, mostrar que ele estava no Pai e era Deus agindo ali. Aos cristãos de Corinto, Paulo diz, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo. Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus queriam ver, os gentios queriam entender. Em Cristo crucificado encontramos as 2 coisas, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, mas de um modo que é loucura para a mente carnal. O Evangelho, que é a boa notícia de Jesus morto por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na mesma carta, Paulo fala que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, por que você ainda espera ver algo? Esperar por algum milagre é o mesmo que você dizer a Jesus, você me ama? Ok, então me prove. Mas que prova de amor você está esperando? Que ele morra outra vez por você? Que suba vivo ao céu diante dos seus olhos? Hoje muitos correm atrás de visões, sinais, milagres, como se fossem esteroides da fé, sem os quais eles se sentem fracos. Ao colocar o seu foco nos milagres de Deus, ao invés de colocá-lo no Deus dos milagres, você fica vulnerável ao engano. Satanás é capaz de imitar muitos dos sinais e milagres que você encontra na Bíblia. O problema é que quando a mente carnal vê um milagre, mesmo que autêntico, ela tira conclusões também carnais. No livro de Atos, quando Paulo foi curado milagrosamente da picada de uma víbora, as pessoas do lugar o consideravam um deus. E quando ele curou um homem, foi chamado de Mercúrio,
pelas pessoas do lugar. O seu companheiro Barnabé foi chamado de Júpiter. O sacerdote local chegou a trazer touros para sacrificar em homenagem aos dois. Quantas pessoas você conhece que mergulham no erro quando veem algum milagre? Pessoas que passam a seguir cegamente um líder religioso. Pessoas que fazem orações a alguma imagem. Pessoas que penduram objetos no pescoço, acreditando existir neles poder de protegê-las. Se você ficar correndo atrás de sinais e milagres, acabará deixando de se ocupar com aquele que deveria ser o foco da sua atenção, Jesus. Nos próximos 3 minutos você poderá fazer obras maiores do que as que Jesus fez. Jesus diz aos seus discípulos: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Enquanto estava aqui, Jesus curou pessoas que depois adoeceram, multiplicou pães para pessoas que voltaram a ter fome e ressuscitou mortos que mais tarde morreram. No livro de Atos, nós vemos os discípulos fazendo as obras semelhantes, conforme Jesus prometera. Mas e as obras maiores? Sem diminuir a importância dos milagres de Jesus e dos discípulos, que tinham o objetivo de demonstrar o poder de Deus sobre o mundo material, dá para perceber que os seus benefícios eram temporários. Saúde, alimento, ressurreição, que só duravam uma vida. Lázaro morreu depois. No entanto, a obra iniciada pelo Espírito Santo através dos apóstolos e continuada pelos cristãos que até hoje levam o Evangelho, tem curado a alma, alimentado o espírito e destinado milhões de pessoas à ressurreição eterna. Nem a transformação de água em vinho, a multiplicação dos pães ou a caminhada de Jesus sobre as águas tem tamanha magnitude. Principalmente quando entendemos que a salvação de uma alma, de uma pessoa, é consequência direta da maior obra de todos os tempos, a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, algo que ainda não tinha ocorrido quando ele disse essas palavras aos seus discípulos. As maiores obras são as obras que duram eternamente. Nós costumamos valorizar as obras materiais e temporais porque vivemos limitados no espaço e tempo e nunca vimos o mundo espiritual. Para entender o que Jesus disse, é preciso ter uma régua eterna, medir as coisas que não têm fim. O que é mais importante, uma pessoa curada de câncer ou salva eternamente? Um aleijado que passa a andar ou um ressuscitado que será capaz de voar? Um cego que consegue ver TV? Ou um pecador salvo, capaz de ver a face de Cristo? Em 2 Coríntios, Paulo escreve: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É ótimo que você ore pela cura, manutenção e bem-estar de alguém, mas nada disso fará sentido se essa pessoa se perder eternamente. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu ao mundo para habitar na igreja e em cada cristão individualmente, e é por intermédio dele que o cristão conduz um pecador à salvação eterna. Uma obra infinitamente maior do que qualquer milagre físico e transitório. Nos próximos 3 minutos você aprenderá como receber tudo o que pedir em oração. Neste capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus promete: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Depois de ler esta passagem, você irá pensar que o cristão pode até pedir o carro do ano, e Deus lhe dará. Não é bem assim. Deus responde a todas as orações feitas em nome de Jesus. Mas, para muitas delas, a resposta de Deus é não. Orar em nome de Jesus não é usar o seu nome como se fosse uma palavra mágica que abre portas, como aquele abracadabra de Aladim, ou o Shazam do Capitão Marvel, ou quem sabe o Eu Tenho a Força do He-Man. Pedir algo em nome de Jesus é pedir com a autoridade que ele concedeu aos que creem nele. Quando você dá uma procuração a alguém, está capacitando, dando autoridade a essa pessoa a fazer determinadas coisas em seu nome. Mas uma procuração estabelece limites, e os limites são sempre aqueles determinados pela vontade de quem deu a procuração. A pessoa que tem a procuração não pode simplesmente sair por aí fazendo o que bem entender no nome do outro.
Do mesmo modo, o crente em Jesus não deve usar o nome dele, a menos que tenha certeza de estar fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Em João 15:16, explica que a oração eficaz, vai sempre depender de uma comunhão eficaz. Ali Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A chave para esse tudo o que quiserdes está em 1 João capítulo 5, versículo 14. Veja só. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Percebeu a ordem das coisas? Primeiro falava no outro versículo que devemos estar em Cristo e a sua palavra está em nós. Segundo, em 1 João fala que precisamos pedir de acordo com a sua vontade. Você pode amar muito seu filho, mas não dará a ele tudo o que ele pedir, porque a criança nem sabe o que quer. Porém, um filho que tem uma comunhão íntima com seu pai, que conhece os seus pensamentos, que observa o seu modo de agir, as coisas que seu pai gosta ou não, ele saberá pedir aquilo que é segundo a vontade de seu pai. Mas como nós podemos conhecer a vontade de Deus? Vivendo tão próximo dele que Deus terá prazer em mostrá-la para nós. Além disso, andando na proximidade de Deus, você não perderá uma palavra sequer das coisas que ele quiser falar a você. Se nós estivermos no Senhor, isto é, tivermos comunhão com ele, e a sua palavra estiver em nós, isto é, tivermos familiaridade com a sua palavra ao ponto dela impregnar os nossos pensamentos, então, sim, nós saberemos pedir aquilo que ele também deseja nos dar. Então, literalmente, tudo o que pedirmos nos será feito. É assim. Nos próximos 3 minutos, saiba se você tem o comprovante da sua salvação eterna. Você deve estar lembrado de que neste capítulo Jesus ficou apenas com seus discípulos após a saída de Judas da sala. Portanto, as coisas que ele diz aqui são reservadas àqueles que verdadeiramente creem em Jesus. Elas não farão sentido para você se ainda não se converteu a Cristo. Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui não falta muito para Jesus ser traído, preso e entregue à morte. Os discípulos ficarão muito tristes, mas o que Jesus pede não é choro nem vela, ele pede obediência aos seus mandamentos, os quais estão nos evangelhos e também nas epístolas que o Espírito Santo inspirou os seus apóstolos a escreverem. Estas são as suas instruções antes da partida. Ao sair deste mundo, Jesus rogará ao Pai que envie o Espírito Santo para consolar os que creem nele. Repare nestas palavras: para que fique convosco para sempre. Não há qualquer possibilidade de você receber o Espírito Santo de Deus e depois perdê-lo. É para sempre. Esse Espírito é também o Espírito de verdade, ou seja, ele jamais poderá estar associado ao erro. Se você aprender coisas que não pode encontrar na palavra de Deus, saiba que elas não vêm do Espírito Santo de Deus. O mundo não pode receber esse Espírito, porque é um privilégio apenas dos verdadeiros crentes em Jesus. Assim como acontecia com os discípulos no momento em que Jesus falava essas palavras, e também com os crentes que viveram no período anterior à igreja, o Espírito Santo habitava com eles, mas ainda não estava neles. A vinda do Espírito Santo para habitar nos crentes individualmente e na igreja coletivamente é vista somente no capítulo 2 do livro de Atos, quando foi formada a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas quando você recebe o Espírito Santo para habitar em você, e o que é preciso para isso acontecer? O apóstolo Paulo responde em Efésios capítulo 1, versículo 13: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A ordem é esta: você ouve o evangelho, crê nele e recebe o Espírito Santo. Não é uma questão de sentir, é uma questão de crer.
A passagem continua dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Penhor é o mesmo que comprovante ou garantia, e sem esse comprovante você não está salvo. Sem o Espírito Santo você nem mesmo pode afirmar que é de Jesus. Pois em Romanos 8 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nos próximos 3 minutos, Jesus mostra o que o cristão deve esperar. Jesus promete aos discípulos que não os deixará órfãos, mas voltará para eles. Essa promessa se cumpriria com a sua ressurreição e também com a vinda do Espírito Santo para habitar neles. E mais tarde também no arrebatamento, que é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Ele diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Em breve, os que o rejeitaram não seriam capazes de enxergá-lo. Nenhum incrédulo viu a Jesus depois de sepultado e ressuscitado, e nenhum incrédulo o verá quando os seus forem arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Depois ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Mas aí os que morreram em seus pecados irão preferir não tê-lo visto. Eles receberão a condenação eterna no lago de fogo, que foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos, e não para o homem. Todo aquele que rejeita o Filho de Deus em vida, para a salvação, dobrará os joelhos diante dele na morte, para a condenação. Para aquele que crê em Jesus, ele assegura: porque eu vivo e vós vivereis. O crente contempla com os olhos da fé um Jesus vivo e glorioso, não um Jesus morto em um crucifixo. A cruz foi o instrumento de condenação do Salvador. Para um cristão, curvar-se diante de uma réplica da cruz é o mesmo que os amigos de Tiradentes venerarem uma forca, ou os súditos de Maria Antonieta uma guilhotina. Jesus não está na cruz. Porque ele vive, você também tem vida eterna ao crer nele. A segurança do crente está no fato de Jesus ter morrido e ressuscitado. Ele morreu para tirar o pecado do mundo e pagar pelos pecados dos que creem nele, e ressuscitou para justificá-los. Se ele permanecesse na morte, não haveria esperança para o homem. A esperança está em sabermos que agora há um homem no céu, de carne e ossos, Jesus glorificado. Jesus promete aos discípulos: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Talvez isto seja uma referência à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando foi formada a igreja e o Espírito veio habitar nela e também em cada crente. A partir de então, todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo e é acrescentado pelo Senhor à igreja, que é o seu corpo. Ninguém se faz membro dela de vontade própria, é o próprio Jesus quem acrescenta os membros ao seu corpo. Ao crer em Jesus, você passa a ser habitado pelo Espírito Santo, que lhe dá a capacidade de conhecer as coisas de Deus. Como membro da igreja, que é o corpo de Cristo, você fica ligado a ele, que é a cabeça do corpo. E como Jesus está no Pai, a conexão que você tem com Deus é direta e garantida pela obra consumada de Jesus e pelo poder que há em seu nome. Jesus certamente ama você. Mas como saber se você realmente ama Jesus? Veja nos próximos 3 minutos. No versículo 21 do capítulo 14 de João, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ora, se Jesus nos amou tanto, ao ponto de dar a sua vida por nós, de que amor ele está falando agora? Só pode ser algum tipo especial de amor. Ao nascer de novo, você passa a fazer parte da família de Deus e ganha o privilégio de chamar a Deus de Pai. Numa grande família, um pai ama a todos os seus filhos de igual modo, porém tem maior prazer no filho obediente. Um genuíno filho de Deus expressa o seu amor pelo Pai, guardando os mandamentos de Jesus, e desfruta assim desse tipo especial de amor que é mencionado aqui. Mas quais seriam os mandamentos de Jesus? Não creio que sejam especificamente os 10 mandamentos ou a lei que você encontra no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, antes de se converter, tinha muito zelo pela lei, mas não nutria qualquer amor por Jesus ou seus discípulos. Ele até mandava matá-los. Portanto, guardar a lei não é exatamente a mesma coisa que guardar os mandamentos de Jesus. Nos 4 evangelhos, há vários mandamentos de Jesus. Um exemplo? Em Mateus diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não resistais ao mal,
dá a quem te pedir, amai a vossos inimigos, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nas epístolas também há mandamentos de Jesus dados por intermédio dos apóstolos para cada crente individualmente e para a igreja coletivamente. Em Romanos 12 você encontra: não sede conformados com este mundo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. E quando o assunto são os mandamentos de Jesus para a igreja, o exemplo é o capítulo 14 de 1 Coríntios, que termina com o apóstolo Paulo dizendo: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quando você se converte a Cristo, passa a ter um relacionamento com Ele que não é regido por uma lista de regras, mas por amor, respeito e imitação. Isso mesmo. Ao invés de perguntar o que eu posso e o que eu não posso fazer, sua pergunta deveria ser: como o Senhor Jesus faria? Quanto mais você conhecê-lo, quanto mais ler a sua palavra e ter comunhão com Ele, melhor você entenderá o que lhe agrada. É por isso que Paulo exorta os que creem em Cristo a serem imitadores de Deus, como filhos amados, e a andar em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E o apóstolo João diz em uma das suas epístolas: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Nos próximos 3 minutos, o que acontece quando Deus vem morar em você?